Como eu disse no início desta celebração, hoje nós iniciamos a Semana Santa e chegamos com Jesus ao Gólgota, ao Calvário, ao Monte das Oliveiras, ao ápice do nosso calendário litúrgico e da fé cristã. Por isso, esta semana é uma das semanas mais importantes do nosso calendário litúrgico. É nela que nós experimentamos, de um modo muito especial, o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste domingo, o primeiro da Semana Santa, nós já fazemos essa experiência, porque neste domingo nós experimentamos a glória, experimentamos a paixão e também a ressurreição. Nós acompanhamos durante 40 dias essa travessia de deserto para chegarmos a esse ponto especial, a esse momento especial. Lá na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos a quaresma, nós assumimos aquele firme propósito de, através do jejum, da esmola e da oração, nós alcançarmos a conversão. A conversão é o objetivo principal de todos esses atos penitenciais. Nós precisamos nos livrar de todas as coisas, de todas as amarras que nos impedem de chegar até Deus. Por isso, durante estas 5 semanas da quaresma, a liturgia nos passou esse propósito de convertermos. E agora eu pergunto para vocês, não precisam responder em voz alta, mas responda aí no seu interior, no seu coração. Você conseguiu mudar, corrigir alguma coisa na sua vida durante esta quaresma? Os exercícios penitenciais de oração que você fez, te levou à conversão? Te fez uma pessoa melhor? Se a resposta for sim, a quaresma valeu a pena. A Semana Santa será especial para você. E na noite da Vigília Pascal, você experimentará, de fato, o sentido do que é a ressurreição de Cristo. Celebrará verdadeiramente a Páscoa do Senhor, porque você fez com os seus esforços essa passagem na sua vida. A passagem de uma situação de pecado para uma situação de graça. Você fez aquela passagem simbólica que pediu a quaresma de deserto. É como se fosse o povo hebreu que saiu da escravidão do Egito e agora adentra a terra prometida. Você conseguiu sair da escravidão do pecado e chegar à graça de Deus simbolizada na terra prometida. E nesse domingo, então, nós experimentamos essa acolhida de Jesus que entra triunfalmente em Jerusalém. A liturgia de hoje, essas 2 partes, nos apresentam isso. Aquela primeira parte que nós fizemos lá fora, com os nossos ramos elevados, nós fizemos aquela memória do povo hebreu que reconheceu Jesus como Messias, o Filho de Deus, e por isso lhe rendeu graças, louvores, enfeitou seus caminhos para que ele chegasse na sua vida. Mas tem um porém.
Será que fizemos isso conscientemente? O povo hebreu não teve a plena consciência disso, porque eles aclamaram Jesus rei. Mas sabe que rei eles queriam? Eles queriam um rei que viesse para eles com pompas e circunstâncias. Eles queriam um rei que entrasse numa carruagem, vestido com vestes de rei, ostentando poderes humanos. E Jesus não fez nada disso. Talvez ali eles tivessem tido a primeira decepção. Ele queria um ser todo-poderoso. Não lhe passou pela cabeça desse povo receber um rei humilde, um rei pobre, que veio dos pobres, que se vestiu como pobre, que falava como os pobres, que usava um meio de transporte dos pobres, um jumentinho. Eles não conceberam um rei desta forma. Mas Jesus ali já deu uma amostra que veio. Eu não vim para legitimar os reinos deste mundo. Eu não vim para ser um rei igual a todos os reis que a história de Israel produziu. Eu não vim para ser um rei como os que já haviam passado pela história, porque o seu reino não era desse mundo. Ele deixou isso muito claro, mas muitos não entenderam. Muitos não aceitaram que Jesus subvertesse a ordem estabelecida. E talvez eles tivessem se arrependido de ter gritado Hosana no mais alto dos céus, de o ter aclamado rei. E esse foi o motivo da condenação de Jesus. Porque ele disse ser rei e porque disse ser filho de Deus. Esses foram os dois motivos que o povo não aceitou Jesus. Não queremos um rei dessa forma. Não queremos alguém igual a nós. Ainda hoje nós temos dificuldade de querer um Deus igual a nós. Quando Deus se esvazia na cruz, o Deus Filho, Ele assume nossa condição humana. Diz a carta aos Hebreus que ouvimos na segunda leitura. Assumiu a condição de escravo para o escândalo de muitos. O escândalo da cruz não foi tanto a humilhação pública, a tortura que Jesus sofreu, como vimos na narração da paixão. Não foi isso que escandalizou o povo. O que mais escandalizou foi ter um rei igual a eles. Alguém que estava no mesmo nível, no mesmo patamar. Que dificuldade nós temos ainda hoje de aceitar isso no nosso mundo. Quando Deus chega perto de nós e se faz um de nós, em vez de nos alegrarmos por termos acesso a Ele, muitas vezes nós nos distanciamos dele. Por que temos dificuldade de enxergar Jesus crucificado nos nossos irmãos crucificados de hoje? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar Jesus no irmão que sofre? Porque nós não queremos um Deus que se assemelhe a nós.
Nós queremos alguém que esteja lá no alto e de lá faça tudo por nós. Porque nós não queremos compromisso com Deus. Muita gente diz ser religiosa, mas não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com as causas que Jesus abraçou. Nós vemos muitos católicos, muitos cristãos, que não quer compromisso com as causas de Cristo, que são os primeiros a taxarem aqueles que têm esse compromisso de pessoas que não são de Deus. Nós vemos isso muito claramente. Vamos pegar um exemplo contemporâneo, um exemplo do momento que vivemos. Este ano, a igreja escolheu como tema para a campanha da fraternidade, que acontece na Quaresma de um modo especial, o tema da fome. Baseado naquela passagem de Mateus do capítulo 25. Dai-vos vós mesmos de comer. Diante daquela multidão de gente faminta, Jesus pediu que os discípulos, em vez de dispensar a multidão para comprar comida, eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas. Isso é bíblico, isso é evangélico, isso é da essência do evangelho e da essência da missão de Jesus. Porém, muita gente ainda hoje fala horrores da campanha da fraternidade. Diz que a igreja não deve se meter com questões sociais. É como se a gente dissesse para Jesus: não se meta com o sofrimento humano. É como se a gente anulasse aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo, que é se comprometer com o sofrimento humano. É por isso que ele assumiu a condição humana, é por isso que ele se esvaziou, é por isso que ele se fez o mais humilde dos humildes, a ponto de se permitir morrer crucificado por nós, sobretudo por aqueles que sofrem. E quando nós não nos solidarizamos com os que sofrem, nós estamos simplesmente anulando o que Jesus fez. Nós estamos gritando em alto e bom tom: solte Barrabás e condene Jesus. Nós estamos gritando em alta voz: crucifica-o, porque ele se compromete com os crucificados de hoje. Muitos de nós não entendem que isso é essencial na fé cristã. Entramos na igreja e deparamos com ele crucificado. Todos os dias, não só na Quaresma, não só na Sexta-feira Santa, não só no Domingo de Ramos, mas temos dificuldade de enxergá-lo naqueles que hoje são crucificados por outros que os crucificam, por aqueles que continuam condenando Jesus. A liturgia de hoje é profundamente tocante, para que a gente não entre na Semana Santa com aquela visão alienada de Cristo. É muito mais fácil a gente ver um Cristo glorioso no mais alto dos céus, distante de nós e pronto para atender aquilo que a gente pede. Quando fazemos isso, nós instrumentalizamos Deus, instrumentalizamos Jesus, como se ele estivesse para nos servir de acordo com as nossas vontades, os nossos interesses, as nossas ideologias, as nossas crenças, mas não entendemos a essência do Evangelho. Ser cristão não é fácil.
Ser cristão é um desafio gigantesco que nós enfrentamos todos os dias, por isso a Quaresma pedia conversão. Eu preciso me converter para conseguir enxergar no meu irmão um outro Cristo que é crucificado. Sem conversão, nós não vamos ter compaixão do sofrimento humano. Sem conversão, eu vou ver, assistir, ouvir falar que tem gente que sofre. E talvez até dizer lá no fundo do meu coração, coitadinho. Ou então dizer, é bom que sofra mesmo, porque esse tipo de gente tem que sofrer. Já ouvi cristão dizer coisas absurdas de outros. Algo inconcebível é nós legitimarmos o castigo de outras pessoas. Quem somos nós para julgar alguém? Quando a gente diz, bandido tem que morrer. Sou a favor da pena de morte. Prisão perpétua para esta ou aquela pessoa. Nós estamos colocando no lugar de Deus, julgando o outro. Quem somos nós? Quem tem que julgar é Deus. O que nós podemos fazer é rezar pela conversão daquela pessoa. Se você sabe que alguém cometeu um ato absurdo, se alguém não é bom, se alguém está trilhando o caminho do mal, qual deve ser nossa atitude? Rezar para a conversão daquela pessoa e não condená-la, porque se nós não fizermos isso, nós não somos cristãos, nós somos julgadores, nós estamos gritando para soltar Barrabás e condenar Jesus, porque não conseguimos enxergar no outro semelhante nosso, por mais que ele seja pecador, uma pessoa que não tem salvação. Para Deus, todas as pessoas têm salvação, desde que ela se converta e viva. E a nossa missão é rezar pela salvação de todos, e não querer condenar alguém. Mas é tão comum a gente ver, ouvir pessoas condenando, e principalmente pessoas que se dizem profundamente cristãs. Olha que incoerência, não podemos fazer isso. A liturgia da Semana Santa nos leva a pensar essas questões na nossa vida. Para saber se você converteu verdadeiramente, eu lhe pergunto, você mudou suas concepções de julgamento dos seus semelhantes? Você deixou de falar mal de outras pessoas? Você deixou de delatar outras pessoas que você julga criminosa, pecadora ou que errou? Se você deixou de fazer isso, você já deu um passo importante na sua conversão. Senão nós vamos estar do jeitinho daquele povo que condenou Jesus. Esses são alguns pontos importantes para nós pensarmos no início dessa Semana Santa. Porque senão a Semana Santa vai ser só uma semana diferente na nossa vida, mas não nos levou ao essencial, que é a conversão. Então agora, nesse dia de hoje, nesta semana, vamos fazer um esforço sobre-humano para corrigir falhas que ainda não corrigimos na nossa vida. Tenho certeza que se nós fizermos isso, a nossa Páscoa será diferente. Você não vai ficar preocupado com chocolate, você não vai ficar preocupado com banquete, mas você vai ficar preocupado com a sua salvação, com a sua ressurreição dos mortos junto com Cristo. Isso é essencial da nossa fé. Não podemos comemorar antes de acontecer. Vamos deixar que a Páscoa aconteça e depois celebraremos essa Páscoa.
É o que nos pede a liturgia deste domingo, que inicia, que abre a Semana Santa.